Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, eu sou o Valdir Veríssimo. Esse é mais um vídeo analisando uma rodada de NBA, no caso analisando essa rodada de quarta-feira, dia 29 de janeiro, e projetando essa rodada de quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, com muitos destaques individuais, muitos jogos bons que aconteceram na rodada de ontem e também muito valor para a rodada de hoje. Finalmente saiu o primeiro green da temporada, primeira entrada, um green já em cima do Golden State Warriors a 4.7, então um back Golden State Warriors com muito valor, 370% sobre o valor da stake. Vou compartilhar com vocês como eu cheguei a esse valor, como eu cheguei a essa entrada. Caso você não tenha acompanhado o vídeo anterior, eu falei muito sobre o valor que tinha nesse jogo. Antes de seguir aqui com o vídeo, então, gostaria de pedir, aproveitar aqui o momento e esse espaço para pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. Sua forma de fazer isso é se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, deixando seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Enfim, o espaço de comentários estão abertos para vocês se manifestem da forma que vocês quiserem. Vamos lá então, rodada de ontem às 21 horas, Charlotte Hornets contra Brooklyn Nets, vitória do Brooklyn Nets por 104 contra 83, esse jogo que aconteceu lá na casa do Charlotte Hornets, porém com desfalques importantes de Brandon Miller e LaMelo Ball para o time da casa. Miles Bridges foi o destaque, anotando um double-double, fazendo 23 pontos, 13 rebotes e uma assistência, enquanto para o Brooklyn Nets, ainda com muitos desfalques, Keon Johnson foi o destaque com 18 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, batendo uma odd lei Charlotte Hornets a 1.7, um jogo que foi sim, tinha tudo sim para ser muito equilibrado, mas acabou o Brooklyn Nets levando uma certa vantagem. Indiana Pacers contra Detroit Pistons, vitória do time da casa por 133 contra 119, com jogos importantes, aí, boas atuações importantes e sim determinantes para a vitória de Pascal Siakam e Tyrese Haliburton, que juntos anotaram 67 pontos, sendo 37 pontos, 6 rebotes e 4 assistências para Siakam, quanto para Tyrese Haliburton, 30 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Para o time do Detroit Pistons, como tem sido corriqueiro aí de praxe, ele, Cade Cunningham, o cestinha do time do Detroit Pistons, 32 pontos, 5 rebotes e 9 assistências. Tobias Harris ficou com 19 pontos, 8 rebotes e 2 assistências. E Jalen Duren terminou o jogo com um double-double, sendo 14 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. O Washington Wizards contra Toronto Raptors, vitória para o time do Canadá para o visitante por 106 contra 82. Kyle Kuzma mais uma vez foi o destaque do time do Washington Wizards, anotando o double-double, sendo 19 pontos, 10 rebotes e uma assistência, enquanto para o time visitante, Scott Barnes anotou 24 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Boston Celtics contra Chicago Bulls não poderia ser diferente, se confirmou o favoritismo do time da casa, 122 contra 100 para o time de Boston. Kristaps Porzingis foi o cestinha da partida, anotando um double-double, sendo 34 pontos, 11 rebotes e 3 assistências. Jaylen Brown ficou com 28 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Derek White, 22 pontos, 1 rebote e 5 assistências. Jason Tatum, 16 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. E o principal desfalque para o time do Boston Celtics foi Al Horford, que não apareceu em quadra, porém estava ali sim na torcida. Kobe White foi o destaque para o time do Chicago Bulls, 16 pontos, 2 rebotes e 3 assistências, e Patrick Williams, 16 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, na principal ausência do Zach LaVine para o time do Chicago Bulls. Miami Heat contra Cleveland Cavaliers, com a ausência de Jimmy Butler aí punido pela franquia. Eu acho que a missão do Miami Heat, que é um time também muito coletivo e muito à base da raça, muito à base daquela cultura Heat, acredito que sem Jimmy Butler perde muito da sua característica, sentida já em quadra, então, contra um dos principais times dessa competição, dessa temporada. 106 para o Miami Heat contra 126 para o visitante Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell foi o destaque da rodada, o destaque da partida, com 34 pontos, 1 rebote e 6 assistências. Evan Mobley ficou com um double-double, 22 pontos, 15 rebotes e 2 assistências. E Jarrett Allen também ficou com double-double, 12 pontos, 10 rebotes e uma assistência, com a principal ausência de Darius Garland para o time do Cavaliers. Já para o time do Miami Heat, Tyler Herro foi o cestinha com 22 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. Terry Rozier também apareceu entre os destaques com 22 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. E Bam Adebayo flertou com double-double, sendo 21 pontos, 9 rebotes e 3 assistências.
No jogaço em Nova York entre New York Knicks contra Denver Nuggets, vitória do New York Knicks por 122 contra 112, com Jalen Brunson sendo cestinha aí para o time do New York Knicks, 30 pontos, 4 rebotes e 15 assistências. Odi Anunoby ficou com 23 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Josh Hart ficou com 15 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. E Karl Anthony Towns terminou a partida com um double-double, sendo 14 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Para o time do Denver Nuggets, que teve sim momentos de liderar a partida, inclusive no começo da partida, Jamal Murray foi o cestinha do jogo, cestinha para o time do Nuggets, com 33 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. Nikola Jokic ficou com 17 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Aaron Gordon, 15 pontos, 6 rebotes e 1 assistência, enquanto Russell Westbrook terminou o jogo com double-double, sendo 14 pontos, 14 rebotes e 4 assistências. Mais um jogo que eu disse que iria olhar com muito carinho, mas que honestamente, sinceramente, eu não fiz essa entrada e não faria ela se realmente repetisse essa entrada, esse jogo hoje, foi a vitória do Philadelphia 76ers, que vinha de um back-to-back, contra o Kings, contra o Sacramento Kings da Califórnia, que eu costumo dizer que é um dos melhores times coletivos da competição, 117 contra 104, mesmo com a ausência de Paul George e Joel Embiid, o que fez para mim perder o valor nessa odd aí, se eu não me engano. Estava a 4 essa odd para a vitória do Philadelphia 76ers no fechamento do vídeo. No fechamento da rodada eu acabei não olhando a odd, afinal, quando eu soube das ausências de Paul George e Joel Embiid, eu acabei ficando de fora e não me atentando muito a esse jogo, afinal acho que as chances do Philadelphia diminuiriam e muito. Porém, Tyrese Maxey, que tinha acabado de ter um jogo de mais de 40 pontos, acabou anotando novamente 30 pontos, 4 rebotes e 8 assistências, e foi fundamental na vitória do Philadelphia 76ers por 117 contra 104 em cima do Sacramento Kings, que teve ainda Domantas Sabonis anotando mais um triple-double, 13 pontos, 14 rebotes e 11 assistências, junto com Malik Monk, que foi cestinha para o time do Kings, 21 pontos, 5 rebotes e 8 assistências. Às 22 horas, vitória apertada do Dallas Mavericks por 137 contra 136. Kyrie Irving foi o destaque com 25 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. PJ Washington com 25 pontos, 14 rebotes e 8 assistências. Daniel Gafford ficou com um double-double, 22 pontos, 12 rebotes e 3 assistências. E Klay Thompson, 20 pontos, 4 rebotes e 1 assistência nas ausências de Derrick Lively e Luka Doncic, ainda sem previsão de retorno. Para o time do New Orleans Pelicans, é verdade, o Trey Murphy foi o cestinha do jogo com 32 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, enquanto o Zion Williamson ficou com 29 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, ainda com a principal ausência de Brandon Ingram, aí, uma das principais os principais jogadores, das principais estrelas da franquia do New Orleans Pelicans. San Antonio Spurs contra Los Angeles Clippers. É verdade que o San Antonio Spurs até que tentou, o Victor Wembanyama teve um jogo de 23 pontos, 12 rebotes e 4 assistências, mas não foi páreo para os 128 pontos do Los Angeles Clippers, que teve Norman Powell como destaque para o time da Califórnia, com 27 pontos, 8 rebotes e 1 assistência. Kawhi Leonard, 27 pontos, 6 rebotes e 7 assistências. Double-double de James Harden e Ivica Zubac, sendo 21 pontos, 3 rebotes e 11 assistências para Harden, quanto para Zubac, 21 pontos, 22 rebotes e 3 assistências. Às 23 horas, Phoenix Suns contra Minnesota Timberwolves, vitória dos Timberwolves mesmo jogando no Arizona, mesmo com Kevin Durant e Devin Booker em quadra, 121 contra 113 para o time do Minnesota Timberwolves. Para o time do Phoenix Suns, Kevin Durant foi o cestinha com 33 pontos, 2 rebotes e 7 assistências, e Devin Booker ficou com 28 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. Na ausência principal, talvez, de Donte DiVincenzo, que vem sendo destaque para o time do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards anotou 33 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, enquanto Julius Randle ficou com 28 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. E por último, não menos importante, o jogo do Green, senhoras e senhores, Golden State Warriors contra Oklahoma City Thunder, back-to-back do Golden State Warriors, presença sim do Stephen Curry, cooperando e muito para a vitória do Golden State Warriors por 116 contra 109. O destaque, é verdade, foi Andrew Wiggins para o time do Golden State Warriors, 27 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, mas Steph Curry anotou 21 pontos, 1 rebote e 4 assistências, além de ter ficado com 5 de 10 nos arremessos de 3 pontos. Gui Santos, o brasileiro, merece sim respeito e merece sim um lugar de destaque, ficou 19 minutos em quadra, 3 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, com a principal ausência aí de Draymond Green.
Shai Gilgeous-Alexander anotou 52 pontos, 3 rebotes e 4 assistências e foi, na minha opinião, o destaque individual da rodada, ainda lembrando que estamos com a ausência de Chet Holmgren para o time do Oklahoma City Thunder, mas batendo então uma odd a 4.7, como tinha dito no vídeo anterior, não repetindo aqui, mas caso Steph Curry fosse para a partida dele que teve um lugar de descanso no back-to-back no jogo antes esse do Golden State Warriors, iria sim para o jogo, e assim que eu soube que ele iria para o jogo, a odd ainda estava desregulada a 4.7, jogando o Golden State Warriors, jogando no Chase Center, jogando na Califórnia, sendo o underdog a 4.7. É verdade que o time do OKC é um dos melhores times da NBA, se eu não me engano, o melhor time dessa temporada em questões aí de pontuação e de classificação, porém, contra o Golden State Warriors, mesmo com a ausência de Draymond Green, mas com o Steph Curry descansadinho, inspirado em reta final de NBA, aí pronto para se classificar para um play-in, ou quem sabe até mesmo para um playoffs, merece todo o respeito. Então, muito bem, se você pegou essa odd aí, back Golden State Warriors a 4.7, assim como eu, um win de muito respeito, 370% sobre o valor da stake. Finalizada a rodada, virando a página, vamos para os destaques então e quem sabe valores para a rodada de hoje, que tem início às 21 horas com o back-to-back do Cleveland Cavaliers enfrentando e recebendo aí o Atlanta Hawks. Darius Garland, principal ausência para o Cavaliers, quanto para o Hawk, Clint Capela aparece como ausência e Trae Young aparece como dúvida. Odd de 4.5 para a vitória do Atlanta Hawks, levando em consideração a presença do Trae Young e também o back-to-back do Cleveland Cavaliers. Pode até ser que sim, mas a princípio eu ficaria de fora desse confronto, afinal acho que o Cavaliers segue muito bem aí em busca dos playoffs e assim seguirá mandando muito bem seus jogos jogando em casa. O Washington Wizards contra o Los Angeles Lakers, ausência confirmada de Anthony Davis, LeBron James aparece como dúvida. Na minha opinião, há de se confirmar o favoritismo do Los Angeles Lakers contra o Washington Wizards, que também vem de back-to-back, mas a princípio ficarei de fora, tendo valor aí na precificação, apareceu mais EV para o back Washington Wizards 3.75, mas na minha opinião, bem improvável, também vou ficar de fora desse jogo. Às 23 horas, Utah Jazz contra Minnesota Timberwolves, back-to-back do Minnesota Timberwolves, Utah Jazz jogando em casa no Salt Lake City com ausências e também retornos. Teremos aí a dúvida do Jordan Clarkson e Larry McKinney, provavelmente eles irão para o jogo, assim como Walker Kessler, porém John Collins é a principal ausência já confirmada e também na real ele aparece como dúvida também, então não temos ausências confirmadas para o time do Utah Jazz, e sim essas 4 dúvidas dos seus times titulares. Donte DiVincenzo novamente aparece como ausência para o time do Minnesota Timberwolves. Temos então valor para ficar contra o Timberwolves a 1.4, levando em consideração o back-to-back do Minnesota Timberwolves, que vem jogando muito bem nessa rodada, principalmente nessa temporada, principalmente com atuações individuais e marcantes de Anthony Edwards. Às 23 horas, Memphis Grizzlies contra Rooster Rockets. Na minha opinião, o valor para ficar contra o time do Texas a 2.68, já que teremos todos os titulares do Memphis Grizzlies à disposição. Já para o time do Rooster Rockets, Alperen Sengun, que é talvez a principal estrela aí nesse momento, aparece como dúvida, assim como Steven Adams, porém nesse contexto é uma novidade boa, uma notícia boa, assim como Jabari Smith, que aparece como ausência confirmada. Então, nesse caso aí, com ausência ruim para o time do Rooster Rockets, fazendo que tenha valor sim para ficar em back Memphis Grizzlies em lei. O Rooster Rockets a 2.68, um pouco alto aí, mas jogando em casa, esse time do Grizzlies buscando playoffs ainda, é um time que está entre os melhores ali no topo da tabela, então tem tudo para vencer essa partida de hoje. Às 0 horas para finalizar a rodada, Portland Trail Blazers contra Orlando Magic. Jeremy Grant pode ser o retorno, hein? Ele aparece como dúvida, pode ser a principal novidade para o time do Portland Trail Blazers, a sua principal estrela à disposição, fazendo com que tenha valor para ficar contra o Orlando Magic a 1.55, já que teremos a ausência confirmada de Moritz Wagner. É isso então, espero ter ajudado. A princípio ficarei de fora desses jogos de hoje, mas olhando com carinho aí para onde eu disse que tem mais EV e tem mais valor, mas a princípio é isso, ficarei de fora aí da maioria dos jogos de hoje, mas volto amanhã trazendo como foi os destaques dessa rodada e projetando a próxima rodada de NBA. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!